raiva, dor, sofrimento, desespero, ansiedade e depressão. E a lista segue interminável. E infelizmente isso é apenas uma amostra daquilo que sentem e passam as vítimas da violência baseada no gênero. Mesmo assim, nem as vítimas e nem você que está a assistir o programa Asas neste momento denunciam os casos de VBG. E é por isso que nesta edição vamos conversar sobre denúncias de violência baseada no gênero. Mas antes, olá, bem-vindo ao Asas. Para começar o programa de hoje, me responda uma coisa. Por que as mulheres, que são as principais vítimas da violência baseada no gênero, não denunciam? Bem, nós agora vamos até Cabo Delgado para descobrir algumas respostas. Acompanhe. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um espaço de vídeo comunitário cá na cidade de Pemba. Hoje trouxemos um tema muito importante, um tema recomendado por si nas disseminações passadas, que é o medo de denunciar. Por que as mulheres têm medo de denunciar quando sofrem uma violência? Queres uma resposta? Veja no vídeo a seguir. Do meu ponto de vista, para nós que somos casadas, nós não denunciamos porque temos medo de sermos abandonados pelos nossos maridos, mas para as mulheres que não são casadas, que são solteiras, que sofreram abuso sexual, que sofreram violência sexual, elas têm medo de denunciar e depois que a comunidade saber da situação, a comunidade começar a discriminar, a rejeitar, até... Zainaba, por que as mulheres não denunciam quando sofrem violência? Porque tem medo. É porque são muitas coisas, por causa do medo, mesmo denunciando, as pessoas não fazem nada. Uma vez as mulheres não denunciam sobre uma violência, porque quando elas vão numa delegacia e falam isso, falam que porque você quis, você é mulher, tem que obedecer, você é mulher, tem que aceitar isso. É normal para a sociedade, a violência é normal, então não adianta denunciar. Acho que terrorizam, ameaçam. Se eu sofresse, eu denunciaria, né, para que essa violação não possa acontecer mais, né, para que possa diminuir. Que elas denunciam, que não sejam como ficar quieta, não é uma opção. Então, procurem ajuda, mesmo que a polícia não ajude, pare com seus próximos, talvez eles irão resolver essa situação. Assim foi a resposta da comunidade da cidade de Pemba. Dizer que meus pais, tios, tias, irmãs, irmãos, denunciem sempre que houver uma violência, seja ela doméstica, física, psicológica ou mesmo sexual. E para deixar a mensagem dos queridos autoridades, façam aquilo que é vosso dever, respondendo às denúncias da comunidade. Assim foi o nosso vídeo do tema Medo de Denunciar. Nos vemos nas próximas ocasiões. As mulheres têm medo de denunciar porque, segundo as respostas que acabamos de ouvir, elas têm medo do marido. Têm medo porque muitas vezes esse marido é o provedor, ele é que coloca comida em casa. Então, elas não querem ser deixadas ou abandonadas. Esse assunto é muito sensível, por isso que a seguir vamos conversar com Freitas de Romão. Ele é alguém que vai nos explicar melhor o que se pode fazer e o que acontece com essas mulheres para que elas possam sair desta situação. Vamos a seguir. A violência, seja de que forma ela se manifesta, ela é sempre uma derrota. Já dizia um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Mas infelizmente é a vítima que se sente derrotado. E nós, hoje, vamos questionar por que esta vítima muitas vezes
não denuncia que está sendo vítima de qualquer tipo de violência, principalmente, ou melhor, particularmente, da violência baseada no género. E quem vai nos ajudar a compreender melhor estes porquês será Freitas de Romão, com quem vamos conversar, e desde já agradecemos por aceitar nosso convite para esta conversa. Freitas. Muito obrigado, caríssimo Cornélio, pelo convite. Mais uma vez estamos juntos e não é a primeira vez que debatemos sobre assuntos relacionados com violência baseada no género. Por que as vítimas e por que as pessoas que estão ao redor da vítima têm sempre algum tipo de dificuldade para denunciar? E por que as mulheres não denunciam? São dois aspectos que merecem análise. Um está relacionado com as próprias famílias, que em algum momento vêm criando meios suficientes para incubar situações de denúncia quando percebem que o seu familiar, neste caso o homem, tem cometido atos de violência. Mas um outro ponto que é importante está relacionado mesmo com a questão da dependência econômica. Isto é, quanto maior for o nível de dependência econômica, maior é o ciclo de violência. E esta mulher que tem crianças, tem a sua família, em algum momento sente-se constrangida a ir denunciar aquele que é o provedor dentro da sua própria casa. Mas também há situações que não devem ser deixadas de lado, que estão relacionadas com a própria corrupção dentro das instituições. Há situações em que a mulher toma a decisão, vai denunciar, mas não leva muito tempo esta questão da tramitação processual por parte daquele que agrediu, e este em pouco tempo acaba saindo das detenções ou daquilo que deveria ser o processo coerente para salvaguardar aquilo que é o direito desta mulher. Porque as mulheres dizem na comunidade, olha, eu vou denunciar, mas depois de 2, 3 dias aquela pessoa já não está lá, e quando vai perguntar sobre o processo ninguém vai dizer nada. Usam uma expressão muito estranha na comunidade, que se me permitir até posso dizer. Pode partilhar. Dizem 6 e 9 é a mesma coisa. Então, significa que compreende a comunidade que denunciando como não, dá no mesmo, entre aspas. Então, este é um dos entraves. O Freitas trabalha com várias comunidades, ele faz parte de uma organização chamada Muleide, que tem lidado diretamente com casos de violência baseada no género ou com VBG. Freitas, durante a sua explicação, elencou vários motivos que podem travar a denúncia, mas há um motivo que também me salta à vista agora, eu gostava de ouvir o seu comentário, que tem que ver com o fato de existirem também mulheres bem posicionadas e que têm capacidade financeira, até e talvez um pouco mais do que os maridos, mas que mesmo assim são vítimas de violência baseada no género. Nós tivemos o exemplo na semana passada de uma, famosa, que não é moçambicana, mas é brasileira, a Ana Hickman, que denunciou que também é vítima de violência dentro de casa. Durante muito tempo ela foi vítima. Acreditamos que há vários casos também nossos aqui no país. Então, nestes casos, o que é que estará a motivar a que essas mulheres que, tendo as condições que fez menção, têm a capacidade financeira, têm capacidade intelectual, ou seja, têm informação, mas mesmo assim são vítimas e mesmo assim não denunciam os seus parceiros por serem vítimas de violência? Eu ia apontar a questão relacionada com fatores socioculturais. Porque sempre de antemão a mulher é colocada como aquela que deve suportar o lar. É só olhar para o conselho de família, como é ditado aquele processo dos lobolos, chamam de culaia, por aí, em que colocam a mulher numa perspectiva de que tem que ser submissa em todos os contextos. Há situações em que pode até ir denunciar na própria mãe que está a sofrer violência e a própria mãe é a primeira a dizer, olha, aguenta, mesmo eu, no meu tempo, era assim. Exato. Foram aqui elencados vários motivos. Agora, vamos fazer uma breve pausa. Vamos acompanhar uma pequena reportagem que vai explicar mais ou menos quais são outros motivos que podem estar associados, algumas implicações e como é que isso pode ser resolvido. Depois voltamos para cá para dar continuidade com a nossa conversa. Até já. 33% das mulheres disseram ter sido violentadas física ou sexualmente pelo parceiro.
Dessas, 34 pediu ajuda a alguém, 24 procurou ajuda de familiares, mas quase metade não falou a ninguém. E pior, só 2% é que denunciou. Por que só 2% denunciou? A pergunta tem duas respostas. A primeira é que, por um lado, quase ninguém conhece os mecanismos de denúncia e leis como a sobre violência doméstica, principalmente mulheres e raparigas das zonas rurais. E como se não bastasse, há baixos níveis de literacia, acesso limitado a informações e a meios para denunciar. Por outro lado, estão a haver aquelas pessoas que conhecem os mecanismos e leis de denúncia. Também não usam porque não acreditam no segmento dos casos. Pior se o agressor for alguém importante, com status, ou que aparentemente tenha mais dinheiro que elas. Há ainda pessoas que não denunciam porque têm medo de retaliação por parte do agressor e rejeição na família ou comunidade, por serem acusadas de ser os que incitaram a violência ou porque seus familiares, preocupados com questões financeiras, dizem ela para aguentar porque faz parte do casamento. E o que isto tudo quer dizer? Bom, quer dizer que mais do que criar apreciáveis mecanismos de denúncias e leis sobre violência baseada no género, é preciso que as pessoas conheçam e utilizem tais mecanismos e leis. Isso pode acontecer se as autoridades protegerem as vítimas, os denunciantes e derem segmento aos casos, responsabilizando os agressores. Esse segmento que estou aqui a repetir só é possível se tivermos a polícia, líderes comunitários, médicos, enfermeiros e todo o pessoal da saúde capacitados e comprometidos. Bem, a partir daqui temos duas realidades diferentes que podem significar vida ou morte. A primeira é que, se fizermos o que acabamos de dizer, salvamos vidas e damos um grande passo no combate à VBG. Claro que podemos dar outros mais, por exemplo, se ampararmos as vítimas, se expandirmos os serviços como os gabinetes de apoio à família e vítima de violência para diferentes partes do país, se sensibilizarmos as comunidades, líderes, meninas, mulheres, meninos e homens sobre VBG, incluindo leis e mecanismos de denúncia. A segunda é que, se não fizermos nada, estaremos a condenar mulheres a viver em situações de violência que, em muitos casos, resulta na morte. Então, qual é que vamos escolher? Vida ou morte? Depois de acompanharmos este vídeo que explica vários aspectos ligados à violência baseada no género, principalmente focados à questão da denúncia, vamos continuar a conversa com Freitas de Romão, que é um jovem que trabalha com comunidades e que está diretamente ligado à VBG, que é a violência baseada no género. Freitas, o que é que se pode dizer daquilo que vocês têm visto no trabalho na comunidade e olhando para aquele vídeo que nós estivemos aqui a acompanhar, que têm sido as principais consequências? Não vamos conseguir trazer todas, obviamente, mas quais têm sido as principais consequências que têm reparado que resultam da falta de denúncias dos casos de violência baseada no género? Bem, olhando para aquilo que é a experiência que nós temos com a comunidade, quando nós não temos esta capacidade de denunciar, automaticamente também incorrem certas consequências. E uma delas está relacionada com vários casos que não são tramitados para as instâncias para poder salvaguardar aquilo que é o interesse das vítimas. Também olhamos para questões relacionadas com várias famílias que estão em situação de violência psicológica, mas também não têm uma certa assistência. E isso automaticamente vai incorporar também na questão das próprias crianças que vivem naquele seio familiar. Ou seja, afeta a todos. Exato. Passa não só a afetar
aos pais que estão ali nessa questão, mas também aos filhos, os vizinhos e toda a família que está ali à volta. E olhando mesmo para as crianças, elas acabam agregadas a um comportamento totalmente desviante no meio social, em que se não for feita uma análise de uma forma profunda para compreender as causas, provavelmente nós vamos encontrar situações de famílias totalmente deturpadas no que diz respeito ao tipo de comportamento que essas crianças vão ter. Elas acreditam que aquele tipo de comportamento é um comportamento certo. Sim. Porque vê os pais ali naquele momento e concebem aquilo como o comportamento que deve ser o que eles vão fazer quando estiverem em situações similares. Ou seja, quando eles casam, eles têm a tendência de, vamos lá, repetir aquele tipo de comportamento que vinham vivenciando. E agora, indo para uma das perguntas-chave da nossa conversa, quais são os mecanismos de denúncia? Como é que as pessoas podem, vamos lá, denunciar os casos de VBG? Não estamos a falar só dos denunciantes olhando para a vítima, mas também pessoas que presenciam, que conhecem e que sabem que estão a acontecer casos de VBG, ou seja, de violência baseada no género. Bem, a primeira coisa que tem que se levar em consideração e que também é de conhecimento de muitos é que todos os casos de VBG são crimes públicos. Qualquer pessoa pode denunciar. E temos os gabinetes de atendimento à mulher e família que têm lá números para denúncias anônimas. Então, qualquer pessoa pode denunciar sem necessariamente se identificar. Exato. Ou seja, liga, fala do caso, expõe o caso, não precisa dizer quem é, de onde vem, porque assim vai também proteger-se. Exato. Mas também há situações relacionadas com organizações da sociedade civil, nesse caso, uma delas é a MULEID, em que as pessoas podem se aproximar ao gabinete de assistência jurídica para transmitir ou para denunciar casos relacionados com VBG, e nós vamos montar uma equipe específica que pode muito bem dar um acompanhamento. Tem a MULEID, também tem, se a memória não me falha, a linha Fala Criança, que é através do 116. Sim. Agora, indo mesmo de forma específica sobre os mecanismos de denúncia, de forma geral, aquele que foi agredido ou aquele que presenciou uma agressão pode ir para o Gabinete de Atendimento à Mulher e Família, pode ir para a MULEID, para o MCCJ, para o IPAS, para poder transmitir esta informação. Tem técnicos sempre que vão lidar com essas matérias, mas em termos de instituições nós temos as esquadras, temos o Gabinete de Atendimento, temos a Procuradoria, que podem muito bem tramitar processos relacionados com violência baseada no género. Mas não vamos nos esquecer também da responsabilidade de chegarmos até aos hospitais. Os centros de saúde também são extremamente importantes neste processo de composição processual para assuntos relacionados com VBG, principalmente quando estivemos a falar, por exemplo, da violência física, da violência sexual, em que carecem de prova material para a tramitação do processo para os tribunais. Então, quando nós estivermos nestas instituições, é preciso em algum momento recordarmos sobre a questão relacionada com os hospitais. O técnico que estiver lá, certamente que vai saber se posicionar para poder colocar um processo viável para os julgamentos. Nós temos ouvido muitas histórias onde pessoas vão à polícia e que, depois disso, como o Freitas falou na primeira parte, há a tendência de se libertar aquele que é o agressor, ou a tendência de se facilitar com que o agressor permaneça livre. Encorajamos, e o Freitas já repetiu isso, existem várias outras instituições, além da polícia, a própria MULEID, como o Freitas fez menção, que pode também colocar o seu caso, porque de nada vale desistir do seu caso, de nada vale ignorar e esperar até que um dia aconteça o mais dramático, que é a morte. Então, encorajamos a que possam fazer as denúncias nas várias instituições que o Freitas fez menção, como disse, incluindo a MULEID, o 116, o IPAS e várias outras instituições. Freitas, muito obrigado pela sua explanação, muito obrigado pelos elementos que trouxe aqui e que nos ajudam a compreender melhor essa questão da ausência de denúncias da violência baseada no género.
Bem, não espere até que aconteça o pior para que possa denunciar. Se está a presenciar um caso de VBG, é melhor denunciar. Nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela sua companhia. Seguimos para as próximas rubricas. Temos que ter mecanismos de denúncia que sejam funcionais e os casos de VBG precisam de seguimento. Caso contrário, pode colocar em risco a vida das vítimas que denunciam. Bem, agora é momento de fazermos uma breve pausa e voltamos já. Muito bem-vindo de volta ao ASA. Estamos a conversar um pouco sobre denúncias de casos de violência baseada no género e no final da primeira parte, a Etelvina tinha falado sobre o segmento que deve se dar aos casos de VBG. E aqui, para começar, vamos conversar com alguém também lá de Pemba que vai explicar como é que na comunidade é feito o segmento de casos de violência baseada no género. Vamos acompanhar. Eu sou secretário de quarteirão 9. Eu vi o bairro de Cariaco. Sim, eu recebo os problemas, né? Por exemplo, como assim estou nesse quarteirão 9. Com todos os problemas que passa casa a casa, acaba por aqui. Há outras mulheres que discutem com os maridos dentro, lutam, batem, mas não conseguem às vezes ir dizer que eu vou lá queixar. Porque há outro que diz que quando queixarem, aquela ditado que diz que a mulher que te queixa não te quer, outro engole. Não posso ir queixar lá, senão vai me deixar. Mas há outro, aquele que diz que eu não posso ser pisado com o homem. Ele queixa, procura ele saber os porquê. Por que está sendo batido? E por que eu estou passando com esse tipo de sofrimento? Então, aquele que procura para ser ajudado, sentamos, reunimos, perguntamos ao homem, por que está acontecendo isso? Então, o homem começa a contar o que se passou. Primeiro começa a mulher contar o que se passou ali. E nós perguntamos ao homem, por que você faça isso, sabendo que essa é tua esposa? Nós, como mulher e como secretária que eu estou nesse quarteirão, nós não podemos ser pisados com os homens. Se o homem te fazer maldade, você tem direito de ir queixar. Lá mesmo, lá onde que você vai apanhar o que eles vão ver aquilo, vão resolver e vão fazer aquele casamento transformar ser novo casamento. Porque se você engolir, lá vão te matar. Onde que você vai parar? Hoje em dia aqui não podemos ter medo. Tem que correr também e queixar. Sim. As mulheres, quando verem que eu aqui estou a passar mal, elas têm que correr no secretário. Por isso estamos em todo lado. Cada quarteirão tem secretário que pode receber esse tipo de problema. Se o secretário não consegue resolver aquele problema, ele pode te dar guia, aqui mesmo, aqui no secretário. Aqui. Te dá guia, te manda que vai à frente. E lá à frente, lá você pode chegar lá. Também eles vão saber como resolver as coisas, como tem que acabar as coisas. Depois desta conversa, vamos para a última rubrica do nosso programa. E nela vamos entender como estamos em termos de número de denúncias de casos de violência baseada no género. Quantos casos de VBG foram atendidos nos últimos anos? De acordo com dados dos gabinetes de atendimento à família e menores vítimas de violência, em 2019 foram 28.101, no ano seguinte, 2020, foram 22.978, um pouco mais que em 2021, onde foram atendidos 21.100. No ano passado, 2022, foram 21.240 e até março deste ano foram atendidos 5.138 casos. Os números ainda estão aquém do esperado, porque há muitos mais que não são denunciados. E entre os principais motivos para a não denúncia estão a dependência no agressor, principalmente quando o marido é quem trabalha e traz comida para casa, e o desconhecimento da lei ou mecanismos de denúncia. Então,
As pessoas precisam conhecer os mecanismos de denúncia e os mesmos devem ser funcionais, ou seja, devem fazer o segmento dos casos e trazer resultados para motivar a mais denúncias. Há realmente pessoas a denunciar os casos de violência, mas nós sabemos que a maioria não o faz. Mas a denúncia é uma das formas de combater este mal chamado VBG. Mas há também necessidade de se trazer uma educação inclusiva que permita aos homens, que na verdade são os principais agressores, que entendam que existem outros caminhos para além da violência. É tudo para esta semana. Obrigada pela companhia. Até daqui a 7 dias.